bem? Como é que vocês estão? Com bastante saudade, tá? Estão guardadinhos dentro de casa, estão se resguardando, lavando bem as mãos, se alimentando. Então, tá bom. Então, para que a gente não perca nosso ritmo de estudo, nós vamos falar hoje um pouquinho sobre figuras de linguagem, ok? Vamos falar primeiro sobre metonímia, né? Metonímia é o uso da parte pelo todo. Quando que ocorre essa figura de linguagem dentro do texto? Quando o autor substitui uma palavra por outra próxima, né? Então, ele utiliza de uma maneira a evitar a repetição de palavras em um texto. Por um exemplo, os meus braços precisam dos teus. Na frase acima, na oração acima, Vinícius de Moraes ele se refere à necessidade de ter a presença da outra pessoa, não só os braços. Pois imagina, eu preciso só dos seus braços. Não preciso dos seus braços, eu preciso de você inteiro. Então, esse recurso ele é utilizado para evitar, né, a repetição de palavras dentro de uma construção. Outro exemplo aqui eu adoro ler Maurício de Souza. Nesse exemplo acima, a pessoa está querendo dizer o quê? Que ela gosta de ler as obras de Maurício de Souza e não ler o autor, né? O que na verdade seria impossível. Eu até comento em sala de aula quando eu explico sobre metonímia, o caso de Machado de Assis. Eu estou lendo Machado de Assis. Possível, né? No muito, você está lendo o quê? Uma obra de Machado de Assis, Dom Casmurro, um conto de Machado de Assis, A Cartomante, mas ler Machado de Assis, impossível, né? Ou então, quando você fala assim, eu tô tomando uma Coca-Cola, eu imagino um cidadão bebendo a fábrica, né? Porque ele toma o líquido da Coca. Então, essa figura de linguagem que faz a utilização desse recurso é chamado de metonímia, ok, pessoas? Vamos falar agora um pouquinho sobre a sinestesia. A sinestesia é o jogo da mistura das sensações. Ela se refere aos nossos sentidos, ao tato, ao olfato, à audição, né, ao paladar, né? E aí o autor ele realiza o que? O cruzamento de diferentes sentidos humanos na construção textual. Então, a figura de linguagem sinestesia, ela é muito utilizada em livros e nas poesias em geral, né? E também é muito comum a gente notar a presença desse recurso, dessa figura de linguagem em letras de música. Vamos aqui pegar um exemplo aqui para vocês. Ela sentiu o sabor frio da derrota. Na frase acima, nessa construção, a sensação de frio que sentimos foi direcionada para onde? Para o paladar, para o sabor. De fato, vamos pensar, ninguém sente o sabor do frio. Por isso que ocorre, então, aí o cruzamento de uma sensação dentro dessa construção. E aí, essa é uma figura de linguagem chamada de sinestesia. Tudo bem por aí? Então, vamos lá. E a catacrese? Vamos falar um pouquinho de catacrese, nome engraçado, né? Pois é. Catacrese, ele é um recurso muito, muito interessante, a gente usa no nosso dia a dia de montão, só que a gente acaba não tendo essa percepção, né? Então, vamos aí nomear as coisas, vamos lá. Catacrese é uma figura de linguagem que ocorre quando nós atribuímos um nome a algo que não possui um nome específico. E a gente faz isso de que forma? Fazendo referência a outras coisas e objetos. Exemplo disso, o céu da boca, a asa da xícara, o bico do bule, a perna da cadeira, o braço do sofá.
Então, vamos lá. Dentro dos exemplos dados aí no slide, perceba-se aí que na nossa boca ela não possui céu, né? Assim como a xícara não possui asas, de fato, parte atribuída somente às aves. Então, quando utilizamos desse recurso, nós o chamamos de catacrese, ok, pessoal? Vamos falar da antítese. Quando em uma mesma oração usamos termos que possuem sentidos contrários, palavras com sentidos contrários. E aí elas configuram-se a famosa antítese. Por exemplo, Renato estava dormindo acordado na aula. Vamos lá, Renato está apaixonado e aí ele estava dormindo acordado. Como que isso pode ser possível? Então, percebe aí. Espero que vocês percebam que o dormindo e acordado, eles entram em contraste dentro da construção desta frase, dentro do significado dessa frase. Tudo bem por aí? Vamos falar de eufemismo. Vamos lá. Troca de um termo por um outro mais leve, que acaba passando uma conotação mais agradável ao sentido. Um bom exemplo de eufemismo é quando trocamos o termo morreu, como foi para o céu, descansou, né? Então vamos lá. Alguns exemplos aqui. O homem ficou rico por meios ilícitos. A expressão destacada aqui, olha só, meios ilícitos, substitui, na verdade, o verbo roubar. Então, para que a gente venha amenizar este termo, como esse cara, um cara bastante bacana com a vizinhança e tal, um sujeito super boa praça, a gente fala que, fulano enriqueceu por meios ilícitos. Na verdade, ele roubou mesmo, né? Então, outro exemplo aqui. Desta vez você não se deu bem na prova. O que significa? Significa que o aluno ele foi reprovado, que ele errou quase tudo nos testes. E aí a gente dá uma amenizada na situação, né, nessa notícia, e aí a gente usa o termo não se deu bem, né? Aqui agora um outro exemplo. A pobre mulher passou desta para melhor. A parte destacada está substituindo a palavra morreu, o verbo morreu. Então, vamos atenuando, né, desta forma, essa notícia tão trágica, né, pesada. Então, é mais fácil da gente, é mais agradável, né, quando nós amenizamos algumas palavras, né, na hora de utilizarmos. Vamos falar de hipérbole. Nossa, a hipérbole é o contrário do eufemismo, né? Enquanto o eufemismo ele vai suavizar, a hipérbole ela vai fazer o quê? Ela vai fazer o contrário. É aquela figura de linguagem que a gente usa assim no nosso cotidiano de monte. Estão morrendo de sono, estão morrendo de sede, estão morrendo de raiva. Eu vou morrer de amor. Ninguém morre de amor, tá, gente? Então, vamos lá. Por exemplo, em vez de dizermos estou com muita sede, a gente diz estou morrendo de sede. Nem literalmente, né, no nosso caso aqui, nós não vamos morrer de sede. Aí temos aqui alguns exemplos. Já te avisei 1 bilhão de vezes. Ninguém avisa 1 bilhão de vezes, né? Então, aqui nós temos aqui o exagero também, a hipérbole. Se você for embora, chorarei rios de lágrimas. Você vai chorar um dia, você vai chorar 2, mas rios de lágrimas você não vai chorar, não. As crianças estavam mortas de sede. A criançada estava brincando lá no parquinho e subiram com bastante sede, morrendo de sede, não estava não.
Então, vamos lá. Que calor infernal. Nossa, deve ser um calor muito grande, né? Então, quando a gente quer enfatizar que tá muito calor, a gente fala aí que tá um calor infernal. Não sei, nunca estive nesse lugar, espero não estar nunca. E outro exemplo aí para a gente finalizar, que esta história me fez morrer de rir. Não conheço ninguém que tenha morrido de rir. Espero que, se eu tiver de partir desta para melhor, que seja morrendo de rir. Então, vamos para o próximo exemplo. Vamos lá. Hipérbole, vamos falar da ironia. Essa vocês conhecem de bastante, hein? Ironia, ela é utilizada propositalmente. Ela é a utilização proposital de termos que manifestam que sentido oposto do que a gente está querendo dizer. Por exemplo, uma pessoa que foi demitida após o péssimo dia de trabalho, ela vira e fala assim: era o que faltava para encerrar o meu dia maravilhosamente bem. Olha que ironia, o dia da pessoa foi péssimo e para completar, ela ainda é mandada embora do serviço. O que tem de bom nesse dia? Nada, né, gente? Então, a pessoa usou aí de ironia pura e simplesmente. Utilizamos bastante essa também no nosso dia a dia. Vamos lá, personificação ou prosopopeia. Colocam esses dois termos porque eles são bastante utilizados nas avaliações, é bastante utilizado, são termos utilizados no Enem, nos vestibulares, eu acho que vocês precisam gravá-los, tá? Personificação e prosopopeia são a mesma coisa. A personificação prosopopeia ocorre quando nós atribuímos sentidos racionais a elementos irracionais. O que é racional? Racional é humano, tudo aquilo que é humano. Quando nós damos características humanas a algo que não é humano, a algo que não é racional. Por exemplo, quando dizemos a natureza está chorando, estamos atribuindo o choro, que é algo humano, na nossa natureza racional, à natureza, que é um elemento irracional, né? Outro exemplo seria dizer: meu coração está em prantos. Gente, o coração é um músculo, sinto muito informar isso para vocês. A função dele é de bombear sangue para o nosso corpo e ele não sente amor, ele não sente nada, ele não tem sentimento, ele é só uma bomba de sangue, ok? Então, o meu coração ele não está em prantos, o meu coração ele não está partido. Então, dizer que o coração está em prantos é atribuir a este músculo involuntário que pulsa bombeando sangue uma característica humana, né? Apesar, né, dele estar aqui dentro de nós, uma característica humana, o coração, vou contar para você em segredo, ele não chora. Ai, como eu sou cruel. Vamos lá. Outro exemplo aqui. Que noite cruel e nefasta. Neste caso aqui, é a noite que ganha característica de seres vivos. A noite não pode ser cruel, né? A crueldade, infelizmente, é uma característica humana. Espero que os seres humanos melhorem bastante. Vamos lá. E o sol, encantado com sua beleza, sorria. Gente, o sol não sorri para ninguém, né? Então, temos aí também um outro exemplo de personificação ou prosopopeia. É uma característica racional humana a algo que não é humano. Outro exemplo, e o último aqui, as ondas beijavam a areia da praia. As ondas não beijam ninguém, quem beija é a gente, né? Então, criançada, por enquanto é só. Beijos para vocês, espero que vocês se cuidem e aproveitem a aula. Vou enviar os exercícios, fiquem com Deus e até mais!